Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Por dinheiro nenhum, por tesouro algum, eu trocaria o que Deus me deu, me abençoou, minha família. Não é um bem qualquer, é herança de Deus pra minha vida.
família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração, eu vou proteger, por ela lutar, vou entregar a Deus. O meu bem maior nessa terra que é minha família. Vou orar a Deus, vou buscá-lo mais, vou obedecer. O que ele disser, vou valorizar, pois não quero perder. Família, bênção de Deus, fruto do seu amor, caminho que o mundo esqueceu, de volta para o seu Criador. Família, plano de Deus, arte dos sonhos teus, linda expressão das tuas mãos, pertence a ti, está no teu coração. Posso crer que minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Isso que foi para mim. Nessa hora, tua morte, tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Isso que foi para ali na cruz, glória nessa hora. Todo dia é um dia de milagre na presença do Senhor. Eu gosto muito de cantar essa música com essa mentalidade. Todo dia é um milagre, né? Todo dia é um milagre e é uma declaração de esperança. É uma declaração de esperança. A gente não acredita somente no que a gente está vendo piorar, a gente acredita também no que pode melhorar como uma ação de Deus na nossa vida.
né? Dá aí um nosso boa noite, um abraço pro pessoal que está com a gente hoje. Pessoal que estiver lá na sala de vídeo da Daniele, o Rodrigo Mansur, Renata, essa família aí que tá lá, estão lá no sul, Ponta Grossa, Paraná. Eliane, minha prima, que está em Niterói. Vânia Guida, Vânia acho que está em Niterói também. Adriana, querida, que está lá em Lisboa. Sueli, que está em Barra Mansa. E o Beto Saad também. Mandar um beijão aí para todo mundo que está conosco, tá bom? À medida que o pessoal for chegando aí, a gente vai abraçando aí virtualmente. Bom, vamos orar? Pai, nós cremos sim no milagre, e o milagre para nós é quando o Senhor renova a tua presença na nossa vida de uma maneira tal que a gente se sinta encorajado, motivado a seguir em frente. Fortalece-nos, acrescenta fé ao nosso coração. Precisamos lidar com uma série de coisas e não queremos lidar com apenas aquilo que temos, mas, sobretudo, com aquilo que o Senhor pode colocar na nossa vida, investindo em nós através da ação poderosíssima do Teu Espírito Santo. Que haja entendimento nessa noite, que haja compreensão do Evangelho e assim a gente possa seguir, tendo como base a Tua Palavra, tendo como base o ensino, que o Espírito Santo seja um ensinador nessa noite, nos ajudando. Nos dá forças para que a gente possa ajudar a outros, nos dá forças para que a gente, nos momentos mais difíceis, possa encontrar em Ti o encorajamento, o consolo, o sentido, a direção. Não nos deixa apenas almejar coisas nessa vida, mas que a gente possa buscar de todo o nosso coração descobrir a Tua presença dentro de nós e que isso nos baste nos momentos mais complicados. Que as nossas ações possam ser o resultado da ação do Teu Espírito na nossa vida. Ó Pai, nesse tempo difícil, que haja mais profundidade em nós, no Evangelho. Nesse tempo complicado, que a gente se aprofunde mais no caminho da oração, da busca. Ó Deus, que haja paz, essa paz que a Tua Palavra diz que excede o entendimento, essa paz possa morar no nosso coração. Que os nossos lares estejam cheios da unção do Senhor. Que os nossos lares sejam lugar de bênção, lugar de oração, lugar de busca, lugar de entendimento, de harmonia, de alegria e de amor. Ajuda, Senhor Deus, aqueles que estão lutando contra essa enfermidade, esse vírus. Ajuda, Senhor, que nossa nação possa ser melhorada, que isso tudo possa passar e que possamos virar essa página crescendo. Ó Deus, nos dá entendimento sobre como lidar com todas as situações e possamos prestar, através das nossas ações, a nossa contribuição para que tudo isso possa melhorar. Dá-nos, Senhor, a direção, a ousadia e a unção para agirmos segundo a Tua vontade na nossa vida sobre cada circunstância atravessada, vivida, sentida. Ó Deus, nós oramos também para que o Senhor nos ajude a termos uma palavra sábia para dirigir às pessoas que nesse momento estão se sentindo desanimadas, desfalecidas, e que se formos nós, essas pessoas, possamos ser aquecidos pela boa palavra do Espírito Santo para nós. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, tem um texto, Mateus capítulo 20, e eu quero ler até o verso 16 para que a gente possa compreender toda essa passagem e refletirmos sobre ela. Vale a pena, e aí enquanto você está buscando localizar esse texto, Mateus 20, eu quero dizer que se você recuperar aí, tanto no YouTube ou no Facebook, você vai ter várias mensagens dentro dos evangelhos. É muito bom porque a gente acaba fazendo um estudo dirigido indiretamente, né? A gente tem
já pregado nessas quase 170 lives. Essa é a live número 166. A gente já pregou muitas coisas dos evangelhos, muitas coisas. Não falta quase nenhum livro a gente pregar. E a gente sempre tem alguma coisa nova, porque Deus sempre vai mostrando coisas novas. À medida que as situações vão acontecendo, a gente vai encaixando cenas bíblicas como direção para a nossa vida. Mas é muito importante que o cristão compreenda e seja bem aprofundado nos evangelhos. E aí a gente tem, no meio dessas lives todas que fizemos, a gente tem aí muita coisa de Mateus, Marcos, Lucas e de João. Bom, deixa eu tomar um pouquinho d'água. O texto diz assim, eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Mateus capítulo 20. O reino de Deus é como o administrador de uma propriedade rural, que saiu bem cedo de manhã a fim de contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Eles concordaram em receber uma moeda de prata por dia e foram trabalhar. Mais tarde, por volta das 9 da manhã, o administrador viu alguns desempregados andando pela praça da cidade. Ele lhes propôs que fossem trabalhar em sua vinha a um preço justo. E assim foram. O administrador fez o mesmo por volta do meio-dia e de novo às 3 da tarde. Às 5 horas ele saiu e ainda encontrou homens desocupados e perguntou a eles: por que estão aí o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então eles os contratou também para trabalhar na vinha. Quando o expediente terminou, o proprietário da vinha instruiu o seu capataz: chame os trabalhadores e pague o salário deles. Comece com os que foram contratados por último e prossiga até os primeiros. Os que foram contratados às 5 horas da tarde vieram e cada um deles recebeu o mesmo valor acertado com os primeiros. Quando os que foram contratados primeiro viram isso, imaginaram que iriam ganhar mais. Contudo, receberam o mesmo valor. Revoltados, reclamaram com o administrador: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós, que trabalhamos como escravos o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Ele respondeu ao que falava em nome de todos: amigo, não fui injusto. Nós concordamos com esse valor, não concordamos? Então pegue o seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Aí está, mais uma vez, a grande inversão, os primeiros terminando por último e os últimos terminando primeiro. Que o Senhor fale conosco através dessa mensagem. Bom, Deus, Ele nos chama. Deus, Ele tem um chamado para a vida de cada um de nós. Não podemos correr o risco de acharmos que o chamado de Deus é para que nós façamos alguma coisa para Ele que não passe por nós. Isso é uma chave para a gente entender com muita profundidade muitas coisas na nossa vida. Quando você alega fazer algo para Deus, na verdade você não está fazendo para alguém que precisa do que você vai fazer. Pelo contrário, quando fazemos alguma coisa para Deus, na verdade estamos fazendo para nós. É uma bênção, é algo muito bom. Não é? Não é alguma coisa que a gente faça por alguém e depois nós nos decepcionemos porque não fizemos para nós, fizemos para ajudar alguém e não valeu a pena. Quando se trata de Deus, tudo aquilo que fazemos para Deus, na verdade, estamos fazendo para nós mesmos.
Não tem nada que você faça para Deus que não seja abençoador para a sua própria vida. Não tem nada que você faça para Deus que você se obrigue a deixar de fazer por si mesmo. Pelo contrário, quando nós fazemos para nós mesmos, de maneira egoísta, pensando somente na gente, nós podemos nos decepcionar. Nós estamos arriscando viver algo e podemos sair perdendo. Não conheço ninguém que fez para Deus e tenha saído perdendo. Ninguém que faz alguma coisa para Deus sai perdendo. Esse é um texto interessante porque ele flagra algo que é muito comum na nossa vida, que é a gente se comparar com as pessoas. Em várias transmissões que fizemos, tocamos nesse ponto e é importante compreendermos que apesar de talvez entendermos que não podemos ficar nos comparando o tempo todo com as pessoas, que Deus tem algo único, individual, muito pessoal para cada um de nós, nós somos levados a isso pelo nosso coração, assim, naturalmente. Esse é o nosso rompante, é nos compararmos. Porque o que é interessante é que se você está feliz ou triste, se você está se sentindo muito bem ou se sentindo na pior, se você acha que você está muito bem ou muito mal, muito disso tem a ver com a maneira como você se sente visto pelas pessoas e como você vê os outros. Se você é bonito, se você se sente bonito ou feio, você faz comparações. Quando você se olha no espelho, você se acha muito bem ou muito mal, mas você tem referências na tua cabeça. Você entende que alguma coisa é bonita aos teus olhos e você se compara para você se sentir mais próximo ou menos ou mais afastados desse referencial. E isso é um grande problema para mim e para você. Porque se você se comparar com as pessoas, você pode se sentir pior do que elas. Se você se comparar com as pessoas, você pode se sentir melhor do que elas. E qual é o grande problema disso? Porque quando me sinto pior, talvez eu não discerna que eu estou muito bem e que eu não tenha que me comparar com os outros. Quando eu me acho melhor do que as outras pessoas, eu não discerno que quando eu me acho melhor do que as pessoas, talvez eu aceite para a minha vida aquilo que eu estou vivendo sem apresentar a intenção de aperfeiçoar ou melhorar. Muita gente para no caminho porque diz, eu sou muito melhor do que fulano de tal. E se acomoda naquela posição. Assim como existem pessoas que sofrem, se angustiam porque elas se sentem piores do que outras, não discernindo a experiência pessoal que elas estão vivendo. Hoje eu li, por exemplo, uma matéria sobre um homem que com 38 anos ele concluiu a graduação em letras na Universidade de São Paulo e ele falou, para a academia eu sou uma exceção, para a academia eu me formei tarde, mas eu com 38 anos me formei e sou o primeiro da minha família, e eu não me lembro qual foi o número que ele apresentou, mas era uma família muito numerosa e ele era o primeiro da família que tinha se formado. Ontem a gente falou sobre o talento e hoje a gente está falando sobre essa questão da comparação, e é importante a gente compreender que esse homem que se formou aos 38 anos, conseguiu identificar algo positivo, mas ele poderia talvez se comparar com uma pessoa muito mais jovem, talvez com 22, 23 anos, formada tanto quanto ele. E aí ele ia dizer, poxa, me formei muito mais tarde. Não está em causa se as outras pessoas se formaram mais cedo do que ele. O que está em causa, o que pesou para ele, foi a alegria de ter sido o primeiro da sua família a se formar e talvez aí iniciando um ciclo de pessoas que vão ter acesso
a uma graduação. Então, é muito complicado a questão da comparação. É isso mesmo, a Daniele está lembrando aqui. 200 pessoas na família, entre tios, primas, enfim, parentes, 200 pessoas, e ele foi o primeiro dessas 200 pessoas a se formar. Se eu não compreender isso, eu vou achar que trabalhar para Deus, que é o caso do texto que lemos, não vale a pena. Todo mundo trabalhou, todo mundo combinou o que ia ganhar, estavam todos acordados. Eu costumo dizer uma coisa, que o combinado não sai caro. Aquilo que a gente acordou e ficou decidido, basta cumprirmos para tudo dar certo, não é? E ali era o caso, havia um acordo. Olha, você trabalha para mim? Trabalho. Você vai ganhar X, tá bom para você? Tá bom. Mas um problema surgiu no final do dia. Todos que receberam e receberam a mesma coisa começaram a fazer comparações. Quem chegou primeiro falou, bom, mas não, tem alguma coisa errada, eu não posso ganhar a mesma coisa, eu não posso ganhar o mesmo valor de quem trabalhou menos do que eu. Bom, mas o que foi combinado não era ganhar mais ou menos do que ninguém. E aí, quando você se volta para a tua vida e compreende qual é o teu chamado, você entende que está valendo a pena porque aquilo que foi acordado entre o Espírito Santo e você está sendo cumprido. O grande drama humano é quando a gente compara a vida que a gente leva com a vida que as outras pessoas levam. É nisso que muitos de nós nos perdemos. E, obviamente, a palavra está aqui para tentar colocar a gente num lugar em que a gente se sinta bem com o nosso chamado e deixe de fazer comparações. O que eu acho muito legal desse texto é pensar, né, por isso é que eu atribuí a essa mensagem o título de qual é o lucro. Qual é o lucro? Eu sempre me perguntei qual é o lucro de quem começou a trabalhar mais cedo e se ganhou a mesma coisa. Muita gente pensa assim, bom, eu não vou me envolver com as coisas de Deus, eu não vou semear no terreno da espiritualidade, não vou cultivar uma fé em Jesus por agora, eu vou deixar isso para depois. E aí você pode até dizer, não é? O ladrão da cruz, por exemplo, não foi a nenhum templo religioso, nenhuma sinagoga à época, ele não teve nenhuma prática de fé confirmada, né? Atos, ações, mas, segundo Jesus, ele estaria no paraíso naquele mesmo dia em que ele morreria ali na cruz. Então não daria tempo dele ter uma vida, uma caminhada cristã. E aí você pensa, qual é a vantagem, né? É uma coisa que a gente é bem infantil, é bem imatura, mas todos nós pensamos um pouco sobre isso. O que é que ganha aquele que começou a jornada mais cedo, se aquele que iniciou a jornada muito tempo depois vai receber a mesma coisa? Olha, essa resposta é simples e quem não consegue compreender essa resposta não vai compreender o Evangelho. Quem começa mais cedo, desfruta mais cedo da bênção de trabalhar na vinha. Olha, o lucro não é quem vai receber mais, mas é quem vai desfrutar mais da presença. Quem chegou mais cedo teve o privilégio de participar, de desfrutar da ação, da presença do Espírito Santo mais tempo. Quando, vamos pensar aqui no relacionamento humano, amoroso, entre duas pessoas. Se houvesse um pagamento por a gente estar casado com alguém e outra pessoa fosse paga também e ela tivesse um relacionamento mais curto, de menos tempo do que o nosso, se nós ganhássemos a mesma coisa, quem começou há mais tempo estaria em vantagem porque desfrutou do seu par, desfrutou mais tempo do que o outro.
Nós não podemos desenvolver uma jornada de fé, nós não podemos caminhar pensando no que vamos ganhar. Precisamos caminhar desfrutando do que temos no caminho. A parceria, a companhia. Eu já vivi experiências, por exemplo, de me programar a fazer uma determinada coisa com alguém e a coisa não dá certo. Mas eu participei, eu tive alguém junto comigo que me acompanhou e eu pude desfrutar, curtir essa presença, essa companhia. Eu posso ir com você num jogo. Eu me lembro de um jogo que eu fui assistir no Maracanã e ainda tinha aquela área da geral, que eram os ingressos mais baratos, né? E nós fomos assistir um jogo muito triste da terceira divisão, quando o Fluminense estava na terceira divisão. Nós fomos, e era engraçado que os colegas da faculdade, a maioria eram Fluminense também. Então a gente acabou criando o hábito ali de, esporadicamente, assistirmos aos jogos juntos, no Maracanã, no estádio, né? E aí fomos assistir o Fluminense jogar com um time de bombeiros. Um time de bombeiros. Olha, não foi a melhor partida, não foi a coisa melhor do mundo assistir o jogo, mas foi tão engraçado. Eu curti tanto estar com aquelas pessoas. Até hoje, se eu encontrar com os amigos que tiveram com a gente no dia, eu vou me lembrar com saudade, com alegria. Porque o mais importante não foi o resultado do jogo. E para ser sincero, nem me lembro quem ganhou, o que aconteceu. Mas eu me lembro do dia de estar junto com as pessoas. Precisamos desenvolver a capacidade de aproveitar o ambiente, mais do que buscar um ambiente com vistas em outras coisas. Você vai se sentar com a sua família para fazer uma refeição. Pode ser a carne mais nobre, o corte mais nobre de carne, assim como pode ser uma refeição muito simples, feita às pressas com o que tinha na geladeira, né? O restante, talvez, de alguma coisa na geladeira. Mas cultive fazer essa refeição tendo em vista, desfrutando do amor entre aqueles que estão sentados naquela mesa. Porque você talvez pode comer a melhor comida, fazer a refeição com os alimentos mais nobres e não haver paz na mesa, não haver amor à mesa. Essa refeição vai ser boa para você? Então, quando a gente aprende a desfrutar da presença do Espírito Santo na nossa vida, circunstâncias ou o que conquistamos efetivamente perdem valor. E o que passa a ser mais importante é esse tempo com Deus. Não sei como é que foi seu dia hoje, se foi fácil, se foi difícil. Eu não sei se você hoje fez comparações entre aquilo que você tem e aquilo que as outras pessoas têm, mas eu sei da alegria que eu posso sentir em estar com Deus. Porque uma pessoa está num carro melhor do que você, ela está melhor do que você? Porque uma pessoa tem menos condições financeiras do que você, ela está pior do que você? Quem é que pode fazer essas comparações que perdem completamente o sentido se a gente tem em vista um corpo emocional que é nutrido para aqueles que creem no Senhor, é nutrido pela ação do Espírito Santo. Então eu posso ter pouco e estar muito bem, e posso ter muito e posso estar entediado, posso me sentir vazio. Isso não é regra para a gente medir. Quando ao final dessa passagem bíblica vemos ali os trabalhadores reclamando do que ganharam em relação aos outros, nós percebemos pessoas que foram incapazes de perceber a beleza do Evangelho. Eu não estou com Cristo para ter mais do que aqueles que não têm Cristo. Eu não estou com Cristo para, diante daquilo que eu faça, alcançar algo mais. Não é? Eu vou dar um exemplo aqui muito básico. Pessoas cultivam a fé e deixam talvez de fazer outras coisas, enquanto outras pessoas vivem à distância de Deus.
Eu não posso cobrar de Deus que me abençoe mais por eu estar mais tempo com Ele. Sabe por quê? Já é uma bênção estar com Deus. Então eu não tenho que fazer essa comparação. Há muita, em nós, há muita compreensão errada, enganosa, sobre méritos. A gente quer ter méritos nas coisas que a gente ganha. A gente gosta de valorizar e que valorizem aquilo que a gente faz, o esforço que a gente fez. Mas quando se trata de Deus, não adianta. Ele nos amou primeiro, Ele nos amou de maneira incondicional, Ele entregou seu Filho para que todo aquele que viesse a crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Não adianta que eu não consigo, não adianta que eu não consigo ganhar, sequer empatar com aquilo que Deus fez por mim. Então, quando eu compreendo a graça de Jesus, o que eu faço? Eu desfruto, eu valorizo essa graça. Eu não alimento ódio por dizer eu sou efetivamente cristão e fervoroso espiritualmente, fulano não é, e as pessoas começam a falar de pagar preço, de fulano tem isso porque lutou muito e orou e jejuou. Não! Eu posso, por exemplo, dar exemplo do jejum e dizer que não é porque eu jejuei que Deus vai me dar isso ou aquilo. Quando alguém jejua, quando eu jejuo, eu estou tendo um tempo de qualidade com Deus. E só aquele tempo do jejum já é uma bênção, porque eu tirei um tempo para me aplicar, é uma disciplina espiritual em que eu me aplico mais à presença de Deus. Não posso fazer isso para ganhar aquilo. Não posso pensar em fazer alguma coisa tendo em vista o que eu vou receber em retribuição, em troca por aquilo que eu fiz. Mas faço, porque fazer me dá prazer. É muito ruim que a gente faça as coisas pensando no que vai receber. De igual modo, é excelente que eu faça pelo prazer de fazer. Fiz com graça, fiz com o melhor que podia fazer, para receber o quê? Simplesmente pela bem-aventurança, segundo a palavra, não é? De que dar é melhor do que receber. Eu não sei se quando chegar no céu eu vou ter surpresas de falar, poxa, fulano entrou, eu achei que fulano ia ficar. Cadê fulano? Eu achei que fulano ia estar aqui e não está. Quando a mente da gente começa a fazer essas comparações, a gente perde de vista o melhor de Deus. Eu faço votos de que todos vão para o céu. Até porque, quem de nós pode dizer que alguém não vai para o céu porque não fez isso ou porque não fez aquilo? O céu é algo que é prerrogativa exclusiva de Deus. Mas eu posso dizer que você e eu, que estamos cultivando nossa fé em Jesus, estamos desfrutando agora, já. Não estamos aqui para termos alguma coisa em outro momento. Esse momento que nós estamos vivendo é o único que existe, o agora. E eu estou vivendo o agora, me ligando, tentando me aprofundar mais em Deus. Quando a gente começa a se comparar, a gente diz, não, mas a Regina Veiga, ela não fez tanto quanto eu, ela não merece. Não, mas a Beatriz fez tanto, e fulano tem e ela não tem. Mas a Anne, não está certo. A Anne, ela lutou e tudo, por que ela não... Gente, nós não estamos em vista do que vamos ter por aquilo que fazemos. Precisamos desfrutar daquilo que fazemos. Desfrutar. Nós podemos, por exemplo, presentear a nossa esposa, você pode presentear o seu esposo, mas sem dúvida nenhuma o maior presente não é alguma coisa que a gente possa dar que já não estejamos dando com a nossa presença. A gente gosta de pegar momentos e coroar esses momentos com alguma coisa que simbolize o que já é vivido. Você consegue imaginar alguém que diga assim, bom, hoje eu vou fazer tudo para minha esposa,
porque se eu fizer tudo aquilo que ela quer, ela vai fazer aquilo que eu quero que ela faça. Será que é bom viver assim? Ou não é melhor eu acordar e dizer, vou fazer tudo o que eu puder, porque isso me faz bem. Vou trabalhar e vou fazer o melhor, não é? Eu assisti um filme, me permita contar essa experiência, né? Achei interessante. Uma mulher foi fazer uma entrevista de emprego para recepcionista numa agência de modelos. Então, por aquela agência passavam modelos lindíssimas, cobiçadíssimas, com carreiras muito bem-sucedidas. E aí, quando foram fazer a entrevista, acharam até, a princípio, que aquela entrevistada não tinha condições, não reunia as condições para ocupar aquele cargo. Porém, ela ganhou os entrevistadores quando ela foi perguntada sobre por que ela gostaria de estar ali. Ela falou, eu quero estar aqui porque eu não vejo nada que seja melhor para a minha vida do que me levantar e vir trabalhar nessa empresa e receber as pessoas que vão entrar aqui com um sorriso por achar que isso é a melhor coisa do mundo. Aí uma das entrevistadoras fez um comentário. Entre ali os entrevistadores, ela falou, poxa, a maioria das pessoas faz entrevista aqui para um cargo, entre aspas, subalterno, tendo em vista subir. Como se tratava de uma agência de modelos, o que muitos modelos aspirantes faziam? Faziam a entrevista, pegavam a vaga de recepcionista, já de olho numa possibilidade de crescer e se tornar uma modelo. Ela falou, não, eu não quero, eu não estou aqui. Ela já trabalhava na empresa, num outro setor, e ela falou assim, olha, eu vou até ganhar menos, mas o meu sonho é trabalhar aqui porque eu acho maravilhoso poder receber as pessoas. Quando a gente não tem segundas intenções, a gente desfruta melhor das coisas. Quando a gente tem todas as segundas e terceiras intenções, o que acontece? Isso vai nos esgotando, isso vai sabotando. É triste quando alguém não é capaz de celebrar as alegrias de outrem. É triste quando alguém sente inveja e invalida o sucesso das outras pessoas. É muito triste quando você avalia o que o outro tem segundo aquilo que você tem ou deixa de ter. É muito mais saudável, é muito melhor que a gente seja capaz de olhar para os outros que estão bem, aplaudir e dizer assim, poxa, parabéns, que bom. Não é? Eu me sinto muito alegre das pessoas que eu amo estarem bem, porque eu me sinto participante daquela alegria. Porque eu penso, é o meu amigo, é a pessoa que eu amo. Não é? Ou será que a gente deseja que as pessoas estejam mal? Eu tenho um grande amigo que ele diz algo muito especial. Ele fala assim, André, não conheço pessoas que sejam capazes de querer você bem, mas melhor do que elas. Até conheço pessoas que são capazes de ajudarem umas às outras, mas para que elas fiquem numa situação, no máximo, igual ou perto de igual, mas nunca melhor. Isso é muito triste, não é? Infelizmente é verdadeiro a beça. É muito verdadeiro isso. E nós precisamos rever. Será que a gente é capaz de ajudar as pessoas? Ontem a gente falava sobre os talentos, e uma das coisas que nós falávamos sobre os talentos, ontem não, terça-feira, nós falávamos sobre talentos, e uma das coisas que nós falávamos era justamente isso. Nós precisamos saber qual é o nosso talento. Para além de sabermos qual é o nosso talento, precisamos despertar pessoas no talento delas. Chegar a dizer, Beatriz, você é uma pessoa muito responsável. Regina Veiga, você é uma mulher de Deus, fervorosíssima, sempre foi, desde tanto tempo na obra do Senhor. Vânia, você é uma pintora talentosíssima, você é uma pessoa capaz de observar o ser humano e perceber detalhes. É muito bom que a gente começasse a se distribuir uns entre os outros com essa proposta de perceber o valor do outro. Não é perguntar por que o outro tem mais do que eu, ou se não, crescer e dizer eu tenho mais do que você. É pararmos de fazermos essa comparação despropositada
e começarmos a celebrar a presença. Quem começou a trabalhar há mais tempo está desfrutando há mais tempo da obra do Senhor, do trabalhar na vinha. Quem trabalha na vinha não trabalha pensando no que vai ganhar. Quem trabalha na vinha percebe o trabalho na vinha como um privilégio, como uma bênção, não é? E, sobretudo, pensarmos que a graça de Jesus é isso. Compreendermos que não tem nada que possamos fazer para ganhar a salvação em Jesus. É de graça, é dom de Deus, é algo que a gente só agradece, desfruta e quer viver perto de Deus, porque eu sempre digo que a graça é semelhante a alguém que ganha flores e procura saber, obviamente, quem é que as deu. Não é? Ninguém ganha flores sem procurar saber quem deu. Se você recebe flores no seu escritório, no seu local de trabalho, em algum lugar, você vai logo perguntar, né? Cadê o cartão? Quem foi que mandou essas flores? E quando você descobre, quando eu descubro que Jesus nos salvou, que morreu em nosso lugar, não é? Que ele habitou entre nós, não houve pecado nele, mas ele se entregou como um pecador no nosso lugar, eu quero devolver esse amor. Eu não quero nada em troca, eu quero devolver esse amor, eu quero desfrutar desse amor. E a Bíblia ainda diz que aqueles que buscam o Senhor e sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então tudo é algo que é um algo a mais que vai além do que já precisamos, não é? Aquilo que nós mais precisávamos é resolver o problema da morte, foi resolvido em Jesus. Ele abriu o caminho na cruz para que tivéssemos acesso ao Pai. Ali o nosso maior problema estava resolvido e é como eu costumo dizer, o pior já passou e o melhor ainda está por vir. Amém? Pai, nos ajuda a não tecermos comparações, que os nossos olhos em relação às outras pessoas não cobice o que elas têm, não inveje o que as outras pessoas possuem, mas que possamos celebrar a cada dia a alegria dos irmãos, que sejamos capazes de desfrutarmos do trabalho na vinha, do trabalhar na obra do Senhor, nos alegrando de todo o nosso coração por essa parceria, pela companhia do Espírito Santo tão maravilhosa. Que a nossa vida não se perca se comparando se temos mais, se temos menos, se somos melhores ou piores, mas que sejamos de Cristo, que possamos estar juntos com Cristo. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado a participação de vocês. Domingo a gente está de volta. Estou preparando aí uma grande mensagem para domingo às 20 horas. Amanhã e sábado você vai receber aí pela rede social ou pelo Zap alguma coisa nossa para te abençoar, para te edificar. E a gente volta numa transmissão ao vivo no domingo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Continue nos ajudando lá, curtindo. Se você não está inscrito ainda no nosso YouTube, vamos lá, se inscrevam para que a gente possa fazer mais coisas por lá também. E lembrar você que todas as lives a gente está subindo para o YouTube. Então, através do YouTube, você pode compartilhar com pessoas que não têm o Facebook, que não costumam usar. Todas as mensagens estão lá com as referências bíblicas e com os títulos das mensagens. Você pode aí ser muito edificado, se locupletando dessas mensagens pregadas aí em momentos anteriores. Tá bom, gente? Um beijão!